perdendo essa regularidade, então ainda mais regular, ainda mais coordenado, o potro segue à frente, por isso a definição. Aí agora pode sair no segundo, pode sair o Pampa na frente do primeiro treino, e a gente já vai apartando pelo diagrama. Potro Pampa ainda de melhor distribuição, quando a gente compara com o seu postor, foi mais regular na apresentação, ainda está mais na mão, está com mais facilidade de condução, dando mais condição de análise, com melhor distribuição, melhor qualidade de movimento, estabilidade corpórea, estilo mais novo, por isso a definição. Obrigado, terceiro. E quando a gente compara o primeiro e o segundo, aí eu vi o primeiro já balizando o campeonato pela apresentação, pela atitude, pelo estilo mais novo, pela coordenação, o vigor do movimento, ainda mais coordenado, mantendo a distribuição dos tempos de apoio a seu favor, a coordenação, a qualidade, o vigor do movimento, estabilidade, estilo, regularidade da apresentação, a definição a favor do primeiro, sobre o ponto físico. Campeonato do dia, campeonato Potro Mirim, a morfologia, onde a gente tem 4 animais apresentados, cada qual com sua virtude, cada qual com o seu preparo, e aí a gente vai apartando no detalhe. Sem sombra de dúvida, a morfologia, a estática conta bastante, nos dá aí o respaldo na hora da avaliação. Então a gente tem o primeiro potro balizando o campeonato pelas suas qualidades zootex, pela sua apresentação na estática. Segundo, já de boa qualidade, de bom preparo, bom score, já pecando um pouquinho mais na apresentação na estática. E quando a gente compara o terceiro e quarto, aí os dois animais já um pouquinho mais lavados de musculatura, mas quando a gente compara o potro da terceira classificação com o seu opositor, da quarta classificação, ele leva vantagem ainda na estrutura ósseo-tendina, quando a gente observa os dois animais, visto de perfil, visto por frente, por trás, é mais corrigido, principalmente na dinâmica, na linha dos aprumos. Se a gente observar a altura de cenelha, comprimento corpóreo, ele leva vantagem, ele é mais unido, tem melhor distância pé com mão. Se a gente observar e traçar aquela correlação espada, dorso lombo, garupa, ele faz a melhor correlação, porque ele tem melhor proporção dorso lombar, quando a gente compara com o seu opositor, que já tem um pouquinho mais essa região de comprimento, principalmente na região do lombo. Quando a gente avalia visto por frente, por trás, tem mais cobertura na linha das ancas, o potro que segue à frente, leva vantagem aí nessa região, leva vantagem nas angulações, por isso a definição por ele. Obrigado aí, quarto. Quando a gente compara o segundo e o terceiro, aí o segundo, como eu falei mesmo, que pega um pouquinho mais na apresentação, na estática, mas ele leva vantagem na estrutura ósseo-tendina, nas proporções. Se a gente observar, a linha superior é melhor direcionada, está mais fornida de musculatura. Quando a gente avalia conjunto de frente, 2 bons conjuntos de frente na sustentação, mas ainda a forma da cabeça é em favor do potro da segunda classificação. Quando a gente observa também na linha dos aprumos, visto por frente e por trás, leva vantagem com progressão linear nos membros de melhor qualidade. Obrigado, terceiro. E quando a gente compara com o primeiro, aí como eu falei, o primeiro nos dá ainda mais condições de análise na estática, propriamente dito, porque a gente tem 2 formas de avaliar prumo. Uma em dinâmica e também em estática. Então, na estática, no quadro de sustentação, na descida, na linha dos aprumos, o ponto primeiro para e fica e sustenta aí os membros sobre a massa corpórea. O segundo, como eu falei, já tem um pouquinho mais de dificuldade de se postar sobre os membros, já está mais ansioso, já para um pouquinho mais esparramado os seus membros, posterior mais acampado, os anteriores mais abertos quando ele para na estática. Então o primeiro já parando um pouquinho mais corrigido nessa linha dos aprumos, visto por frente, por trás, não tem diferença significativa, porque o segundo também, quando a gente observa ele na dinâmica, ele tem boas linhas de aprumos, mas aí vale hoje essa estática, a apresentação como todos do primeiro. Se a gente observar o conjunto de frente do primeiro, ainda é mais oblíquo que o do seu opositor, cabeça muito bela nos dois, o segundo também tem uma cabeça muito bela, mas aí o pescoço, o direcionamento melhor no primeiro. Se a gente observar o tronco como um todo, o primeiro ainda mais profundo, mais arqueado, leva vantagem principalmente na região da garupa. A garupa do primeiro ainda é um pouquinho mais longa e de melhor formato quando a gente compara com o seu opositor. E quando a gente vai para os membros, o primeiro ainda é mais anguloso. A estrutura ósseo-tendina é melhor no segundo, principalmente nos anteriores. Mas quando a gente vai nas angulações, nas proporções, é em favor do primeiro. E na dinâmica do passo também foi superior.